pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor pra ser feliz a sua jura. Jura, jura pelo Senhor, pela imagem da Santa Cruz do Redentor pra ter valor a sua jura. Olá, o Andarilho está de volta e hoje temos o segundo episódio do Crônicas Cariocas, onde nós vamos estar falando de vários cronistas que falaram sobre a cidade do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre o Bruxo do Cosme Velho. Quem será que é o Bruxo do Cosme Velho? Para quem não sabe, esse era uma das alcunhas de Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Lembrando que estamos aqui pelo patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Machado de Assis nasceu lá no Morro do Livramento, lá na capital do Império. O Machado de Assis nasceu no dia 25 de junho de 1839, lá no Morro do Livramento. E o seu pai era o Francisco José, que pintava paredes. A mãe era uma lavadeira portuguesa, a Maria Leopoldina. Os pais de Machado de Assis eram netos de pessoas que tinham sido escravizadas. Uma coisa muito incomum na época é que ambos sabiam ler e passaram esse costume para seu filho. A mãe do Machado morreu muito cedo e ele foi criado por uma madrasta lá no Morro do Livramento. Mais cedo, ele resolveu abraçar a profissão de tipógrafo e foi trabalhar na imprensa nacional. Machado de Assis é considerado por muitos o maior nome da nossa literatura nacional, principalmente com o lançamento do livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, considerado então o marco do realismo brasileiro. Sem falarmos, é claro, do seu Dom Casmurro e as eternas contradições de seu Bentinho. Foi casado com Carolina Augusta, sua eterna Carola, onde viveu inicialmente lá no bairro do Catete. Depois se mudou para a Rua do Cosme Velho, onde passou a maior parte da sua vida. Inclusive, é de lá que vem esse apelido Bruxo do Cosme Velho. Certa vez os vizinhos viram o Machado lá no sótão pela janela queimando umas cartas em um caldeirão. Começaram logo a gritar: "Olha o Bruxo do Cosme Velho!" E daí surgiu esse apelido. Foi um dos intelectuais que fundou a Academia Brasileira de Letras, em 1897. Vou ler para vocês um pouco, resumidamente, dos Contos Fluminenses de 1870, onde um dos mais conhecidos foi Miss Dollar. A história de Miss Dollar realmente não é do tipo que podemos imaginar a partir do título. Esta é uma característica das obras de Machado de Assis, ou seja, surpreender o leitor, que sedento pelos títulos de determinadas obras, acaba por descobrir riquezas grandiosas que compõem o interior de cada uma delas. A Miss Dollar deste conto não se trata de nenhuma ricaça dama ou uma jovem interesseira em busca de um casamento oportunista. Esta Miss Dollar é uma bela cadelinha, que por suas travessuras proporcionou o encontro de duas criaturas solitárias e carentes, que por fim se apaixonam e assumiram o percalço de suas vidas a dois. Em uma bela noite quente e úmida, a cadelinha, que pertencia a uma viúva jovem, a Margarida, perdeu-se pelas ruas do Rio de Janeiro. A viúva imediatamente publica em uma nota dos jornais oferecendo uma grande quantia em dinheiro, 200.000 réis, para quem a encontrasse. O jovem médico, Mendonça, que era amante de animais, amava mais os animais do que as pessoas, encontrou a cadelinha perdida e imediatamente a acolheu e a uniu a uma coleção de animais que mantinha em sua casa. Mendonça era um homem muito excêntrico, fechado em um mundo só seu. Por isso afeiçoava-se rapidamente a cada um de seus bichinhos. E Miss Dollar tinha o dom de cativar as pessoas, que se aproximavam dela. Contudo, Mendonça era um homem assim de caráter nobre e no dia seguinte que soube que tinha um anúncio no jornal, foi devolver a cadelinha para a respectiva dona. Procurou pelo endereço indicado no jornal e, ao chegar próximo, a cadelinha reconheceu o seu lar e correu para os braços da senhora Antônia, a tia de Margarida, que dividia a mansão com sua sobrinha, juntamente com seu outro filho. No decorrer do diálogo entre a dona Antônia e o Mendonça,
surge a deslumbrante presença de Margarida, figura pela qual o Mendonça se apaixonou imediatamente. A moça foi-lhe grata, e gentil. Propôs pagar-lhe a recompensa, a qual tinha anunciado no jornal, mas Mendonça recusou a receber. Este dia marcou, então, uma forte amizade entre Mendonça e a família de Margarida. Ao passar que os dias avançaram, a paixão de Mendonça pela bela viúva só aumentava. E sem que ela soubesse, ele passou então a nutrir assim uma verdadeira proximidade, mas sem nenhum interesse pela sua fortuna, A jovem moça tinha muitos problemas em relação a isso, porque o seu ex-marido a tratava-lhe muito mal. Mendonça possuía um amigo em comum com a família da Margarida, o Sr. Andrade, através de quem as relações passaram a ser então mais íntimas, com visitas mais frequentes em casa das duas senhoras, Margarida e Antônia. Após o Mendonça haver revelado o amor que sentia pela moça, teve a revelação de que o amigo também sentia alguma coisa pela Margarida. Acho que ele começou a atrapalhar um pouco essa relação, não é mesmo? Mendonça então cortejava a moça por 3 meses, até que teve um dia que ele resolveu aparecer na casa da moça, da Margarida, de madrugada. A moça apareceu no meio do salão e viu aquele homem. Ele não tinha nenhum interesse obscuro naquilo, era apenas amor e paixão. Mas Margarida ficou tão decepcionada que exigiu que o casamento fosse feito imediatamente, porque aquela intromissão poderia fazer assim que repercutisse muito mal para sua reputação. O casamento foi feito, e dentro desse estratagema, dessas situações tão estranhas que envolveram a união dos dois, o primeiro ano de casamento foi muito complicado. Eles não conseguiam se entender. Mas com o tempo e com a ajuda de Miss Dola, os dois começaram a se entender e foram entendendo que o amor é algo que vai sendo construído a cada dia. Machado escrevia contos de vários tamanhos, alguns mais curtos, alguns mais longos. Tem o Histórias da Meia-Noite, de 1873. Vamos lá a alguns contos deles. O Relógio de Ouro. Luiz Negreiro chegou em casa e encontrou um relógio de ouro que não era dele. Estava em cima da cabeceira e achou muito estranho. Resolveu então questionar a sua esposa Clarinha. De onde vinha aquele relógio que ele não conhecia? De onde foi que apareceu isso, minha esposa? Esse relógio realmente não era meu. A Clarinha foi taxativa que aquele relógio tinha sido mandado de presente. Ele então questionou até o sogro de onde é que tinha vindo aquele relógio. Foi quando Clarinha lhe trouxe a mensagem que tinha vindo junto com o relógio, que deveria ter sido enviado para o escritório do Luiz Negreiro, mas que por engano acabou na casa do homem. A carta dizia: "Meu nhonhô, assinado por tua nhanhá." O último romance de Machado de Assis foi o Memorial de Aires, em 1908. Em setembro daquele mesmo ano, Machado de Assis veio a falecer na sua velha casa do Cosme Velho, onde viveu a maior parte da sua vida. Machado deixou muitas crônicas, uma obra muito vasta, falando de várias histórias do nosso Rio de Janeiro. Esse foi o segundo episódio do Crônicas Cariocas. O primeiro falava do João do Rio e sua alma do Rio. Nesse, falamos do Bruxo do Cosme Velho. No próximo, será a vez de Águas Claras de Clarice. Estou esperando por vocês. Lembrando que esse projeto tem o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou esperando por vocês, gente, para contar muito mais histórias. Dá o seu like, o seu joinha e até o próximo episódio. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ser feliz a sua jura. Jura, jura pelo Senhor, pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a sua jura.